Fala, trader! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje eu vou fazer uma análise de alguns pares que estão na mira de interesse para a semana de 31 de março a 4 de abril de 2025. No vídeo de ontem eu trouxe a primeira parte de uma análise, dessa análise, e agora vou fazer essa segunda parte. Tô meio gripado ainda, mas já estou melhor do que ontem, graças a Deus. Então, enfim, vamos para o tema do nosso vídeo. Eu considero da mais alta importância você que opera de forma discricionária fazer esse tipo de análise no final de semana, tá? Por quê? Porque assim você consegue olhar para o mercado através de uma perspectiva mais racional, sem tanto aquela emoção de você ter que comprar, vender, tomar decisão enquanto o mercado está se movimentando. Inclusive, eu falei disso em um vídeo anterior, né, dessa separação entre o papel do analista e do trader. Recomendo muito que você veja esse vídeo. Vou colocar aqui em cima, tá bom? Em algum lugar aqui em cima, aí vai estar o card. Se você clicar aí, você vai ver. Mas primeiro vamos terminar esse vídeo aqui, né? Então, veja bem. Essa separação é muito importante. E é exatamente isso que eu faço com você aqui, tá bom? Vamos para a tela e eu te mostro algumas possibilidades para essa semana. Primeiro par que está na lista, Euro CHF. Temos algumas coisas contraditórias no Euro CHF, né? A primeira coisa que a gente consegue observar são dois movimentos opostos, tá? Podemos ver esse movimento de queda, né? E uma retração mais fraca para cá, tá? O que dá a entender possibilidade de continuação da queda. Por outro lado, olhando para uma perspectiva mais próxima, a gente vê esse movimento de alta e essa retração para cá, o que dá a entender que talvez o mercado suba a partir daqui. Mas, considerando que o Euro CHF bateu recentemente na região de suporte mais importante dos últimos séculos, né? Os últimos anos, pelo menos, ok? Então, eu penso que o Euro CHF tem chance de fazer um movimento de alta, até porque esta região, que foi uma região de interesse no passado, aqui foi resistência, aqui resistência, aqui resistência, e aqui já funcionando inicialmente como suporte. Então, ao longo dessa semana, Euro CHF pode fazer um movimento de alta, talvez para buscar esta região de resistência. E você, é claro, deve ficar atento para possível rompimento abaixo desse ponto, que aí sim o mercado pode vir buscar esta região de suporte aqui embaixo, tá bom? Esse é o primeiro par dessa análise. Próximo, GBP/AUD. Eu falei do GBP/AUD alguns dias atrás, né, o fato dele estar na fase 3 de alta, e a gente pode observar como ele começou a mostrar aqui um certo aumento da sombra para o lado de cima. A gente consegue ver região de resistência bem marcada. Se a gente afastar um pouco mais, a gente vai ver que é a máxima, né, dos últimos anos, aí, enfim. E deixando sombra para cima. Isso é importante. Então temos alguns aspectos aqui. Primeiro, falso rompimento dessa região de resistência, um certo aumento de sombras, tá? Acredito que o GBP/AUD pode entrar em uma estrutura de queda um pouco mais forte, caso algum candle consiga fechar abaixo do candle de quinta-feira. Imagina que um candle fecha assim, ó, desse jeito, tá? Então, fechando abaixo da mínima desse candle aqui, ó. Fechando abaixo da mínima desse candle, isso pode mostrar para mim que existe um interesse vendedor um pouco mais sério. Idealmente, ele conseguir fechar abaixo da mínima desse candle aqui. Tá? Em um ou dois candles aí, conseguir fechar abaixo da mínima desse candle. Basicamente seria aqui sexta, quinta, quarta, terça, segunda, enfim. Então seria da última semana, tá? Fechando abaixo, isso vai dar uma percepção de possível queda mais forte no GBP/AUD pelo gráfico diário. Próximo par que está na mira é o GBP/NZD. De forma bem parecida com o GBP/AUD, inclusive existe uma alta correlação entre esses dois pares. Também está em máxima aqui dos últimos 5 anos e a gente consegue observar como ele fez esse topo mais alto e agora na sexta-feira, olha só, já deixou essa sombra. Eu fiz um vídeo também alguns dias atrás sobre acúmulo de sombras, basta você procurar aqui no canal, tá? E você vai ver. O que nós temos aqui, ó? Vamos marcar um por um para ficar bem marcadinho para você, né? Você vai entender o que eu quero dizer. Então, olha só, esse candle, a máxima desse candle aqui, mostrando pra gente, basicamente marcou um ponto de referência, tá? E depois tivemos vários candles, mas nenhum deles conseguiu romper para cima da máxima, e esse também não conseguiu. Então a gente pode ver o fenômeno do acúmulo de sombras, porque o mercado não conseguiu passar para cima desse candle.
e esse candle já deixou uma certa rejeição. Qual que seria um gatilho, potencial gatilho, para a gente pensar em ter mais clareza sobre possível venda no GBP/NZT? Bom, eu diria algo parecido com o GBP/USD, tá? Em um primeiro momento, fechar abaixo da mínima desse candle aqui, e em um segundo momento, né, talvez aí de forma um pouco mais certa, eu diria, fechar abaixo da mínima desse candle aqui. Então, nesse caso, tá, nesses dois casos aí, nós teríamos possibilidades de venda, sendo que essa segunda aqui, deixa eu colocar uma setinha para você, nessa segunda a gente teria mais força, né, dos vendedores a partir dessa região de canseira, de possível canseira do GBP/NZD. E é claro que devemos ficar atentos para possível rompimento para cima desta máxima, tá? O mercado subir aí, continuar subindo. Próximo par que está na mira, GBP/USD. Entrada de força vendedora bem direcional, caiu bastante GBP/USD, marcando com Fibonacci, conseguimos observar como o mercado retraiu até a região do 61,8. A partir dessa região do 61,8, ele não conseguiu romper efetivamente, né, para cima desta região, e começou a deixar um pouco de sombras para o lado de cima, mostrando predominância de força vendedora a partir daí, tá? Na verdade, a força vendedora não está tão evidente ainda, a gente pode ver um pouco mais de indecisão. Se nós olharmos através do gráfico de 2 horas, olha que coisa mais bonita, vamos conseguir observar uma formação aqui meio esquisita, mas ainda, né, lembra um pouco, tá? Um ombro, cabeça, ombro. Tá meio esquisito, mas ainda assim a gente consegue ver, tá? GBP/USD, considerando esta região de interesse no 61,8, eu penso que ele tem chance de fazer movimento de queda. Também mostrou aumento das sombras para o lado de cima no gráfico diário, e uma venda, né, uma possível direção de venda pode ficar mais clara se ele conseguir romper para baixo dessa linha, dessa região amarela, que seria a mínima aqui de quarta-feira. Então imagina só que o candle, em algum dia da semana, ele faça algo nesse sentido. Imagina que ele faz um candle assim, por exemplo, tá? Isso vai dar clareza para mim de pensar, bom, tem chance do GBP/USD fazer um movimento de queda. E caso isso aconteça, ele tem chance, talvez, de cair até esta região do 23,6, o que pode abrir uma tendência de baixa no GBP/USD nos próximos dias. Próximo par que está na lista é o NZD/JPY, região de suporte bem marcada aqui no gráfico diário, conseguimos observar. Temos contradição, tá? O mercado bateu na zona extrema aqui, caiu bastante, voltou, bateu aqui na zona extrema, no ponto de suporte e subiu. Então temos contradição por quê? Por causa que esta é uma região de suporte bem marcada, bem definida. Ok. Por outro lado, também temos uma estrutura predominante de queda neste ponto, marcando por aqui. E aí, olhando bem de pertinho, a gente consegue ver esse movimento de queda, voltou até o 61,8. Esse topo já está mais baixo do que esse, mostrando a entrada de força vendedora. E esse candle que mostra para a gente o engolfo, tá, engolindo o candle anterior. Enfim, NZD/JPY, vejo que ele tem chance de cair talvez até o 23 e até o zero, né, ou até o ponto de suporte anterior, tá? Essa semana, então, eu priorizo oportunidades de venda no NZD/JPY. E por último, mas não menos importante, temos o SDCHF neste movimento de alta bem definido, bem marcado por aqui. Conseguimos ver região de resistência aqui e a gente consegue observar estrutura de alta, retração mais fraca, 50% da Fibonacci, ponto de suporte, suporte de novo e um pouco lateralizado. Se a gente olhar no gráfico de 1 hora, a gente vai ver um canal lateral. Até o 4 horas vai dar para ver melhor, né? A gente vê um canal lateral no SDCHF. Então, região de suporte por aqui, região de resistência por aqui. Claro, pode ficar uma direção de compra caso o mercado consiga romper para cima dessa lateralização. Talvez fechando algum candle, vermelho não, verde, né? Caso ele consiga fechar algum candle de alta, fechando para além da lateralização, pode sinalizar ignição de força compradora no SDCHF, né? Aí um stopzinho talvez abaixo aqui da mínima, e um take lá no 23 ou até um pouco mais para cima, tá? Dólar potencial de alta dentro dessa estrutura, que inclusive, né, é uma região de resistência bem forte, região de suporte, lateralização bem grande
já bem antiga no USDCHF. Eu espero que você tenha gostado dessa análise, que tenha feito sentido para você. Uma coisa muito importante, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você deve ter um plano de trading. Você deve ter escrito o que você vai fazer. Não pode improvisar, cara. Não pode improvisar. Se você improvisar, a tua chance de ser bem-sucedido no mercado cai muito. Ok? Diminui drasticamente. Tem um livro que eu li, se chama Checklist, Como Fazer as Coisas Bem Feitas. Checklist, Como Fazer as Coisas Bem Feitas. Atul Gawande é o nome do livro. Procura aí na internet se você tiver interesse, tá? É um livro muito bom, porque ele fala do checklist, né, de lista de checagem, tá? Para realização de processos. Então você vai fazer alguma coisa, cara, faça uma lista e aí vai ticando cada um dos itens. No mercado financeiro é exatamente a mesma coisa. Tem que ter um plano bem definido, saber o que você está fazendo com clareza, precisão, com método, com métrica. Senão você não vai conseguir. Eu falo isso, eu já treinei milhares de traders, enfim, através dos meus cursos de palestras, de formações, e eventos presenciais e etc. Eu não vi ninguém conseguir ser consistente e lucrativo no longo prazo se não tiver um plano de trading bem definido. Então é importante isso. Se você tiver interesse em entender como você pode criar um plano de trading, saber exatamente o que fazer em todos os momentos, fica atento que nos próximos dias eu vou trazer detalhes de um evento onde eu vou te mostrar exatamente isso, tá bom? Um forte abraço. Amanhã nós teremos vídeo novo para falar do mercado financeiro. Fique com Deus e até mais.